Hoje é dia de falar de picape aqui na garagem a bordo de um clássico da Chevrolet, que é a D20, ou seja, ela passou aí a ocupar mais ainda um lugar de destaque no mercado e na época aquela rivalidade com a F1000 era sensacional. Esse exemplar de 87, a gente vai falar dos detalhes a partir de agora e o último detalhe, ou o principal que eu gosto para começar, é essa cor, cara, acho uma das mais legais daquela época. Saudações, pessoal! Bom, pensando na cabeça do vídeo, hoje é dia de falar de picape raiz, aquelas picapes que a gente gosta bastante, porque elas simbolizam uma época muito própria, né, do nosso mercado. E falar de picape, falar de Chevrolet é sinônimo, aliás, Ford também. E atualmente a gente ficou muito feliz que o mercado de picapes grandes voltou, porque assim, a gente teve um período muito próspero, muito fértil, que durou décadas, e picapes grandes. Na década de 90 chegaram as médias e na sequência as grandes deixaram o mercado, as médias cresceram, tomaram conta e agora a gente tem picape monobloco, enfim. Mas como eu sempre digo, muitas vezes no mercado ou no segmento, quanto mais melhor. Então, claro, agora a gente tem o segmento de picape grande novamente, todas V8 e tal, com exceção das Rams maiores que são a diesel, mas eu digo, essas picapes na categoria 1500, todas com motor V8, que é um mercado muito próprio, é um segmento próprio também de mercado. A história da Chevrolet com picapes começou na década de 50, eles estavam fazendo um negócio novo e dessa forma eles desenvolveram uma picape que foi lançada em 58. Aliás, tem uma delas aqui na nossa mira para fazer matéria, em breve vou gravar, já faz um tempinho, a gente vai combinar. E uma série de picapes bem interessantes, estilisticamente falando, 6 cilindros e tal. Na década de 70, eu já contei essa história recente, quando falei de C14. Veio um executivo da GM norte-americana para cá e teve a ideia, a missão dele, na verdade, era criar uma picape moderna para o padrão nacional e dessa forma saiu primeiramente a C10, a C14, essa linha de picapes que traziam elementos de picapes dos Estados Unidos, mas também um estudo dele acabou englobando muita coisa regional, o que o brasileiro gosta, enfim, aquelas coisas de estilo que logicamente são importantíssimas quando você quer fazer um carro e uma picape no caso, para atender a todos os gostos. Muito bem, nessa linha C, primeiramente só gasolina, depois veio a linha a diesel, então a gente teve também opções a diesel, a gente já falou aqui de algumas picapes da linha C dos anos 80, bicolores e tal, que eu achava muito legal. E em 1985, uma novidade, a linha 20 de picapes, melhor dizendo, que se substituiu a linha 10. Então se a gente tinha a 10, D10, C10, em 85 veio a linha 20, que substituiu a linha 10 nesse sentido, também nas opções. Então a gente tinha a 10, a álcool, a 20, a álcool, C20, gasolina e por fim a D20, uma picape de trabalho, a diesel, que escreveu aí sua história ao longo dos anos, rivalizando muito com a F1000, isso que é bacana, né, no segmento de picapes, essa briga das duas marcas principalmente. Pois bem, entre as configurações da linha 20, a gente tinha o que via muito na rua, que era uma picape cabine simples, a maior parte das picapes era cabine simples, a gente via muito, e as cabines duplas. O legal desse exemplar é justamente isso, é um exemplar de 87, uma época que eu gosto muito da D20, né, da linha 20 de modo geral, por conta da dianteira, já vou falar disso, e ao mesmo tempo, passou uma 3 sedã aqui, ao mesmo tempo ela traz o estilo de ser cabine dupla, o que era mais difícil na época, e é muito bonita também. Então começando aqui a falar das proporções, tanto de comprimento total, quanto de entre-eixos, né, a gente vê que ela é uma picape grande, mas não é gigantesca como as atuais. Você pega uma Silverado atualmente, ela consegue ser maior que isso, e é curioso também essa questão de medidas para uso e tal, eu já falei isso em matéria própria, né? É bem interessante. Outro detalhe que eu gosto muito é da dianteira. A dianteira dessas picapes eu acho extremamente clássica, porque você tinha desde aquela versão de trabalho da CPFL, com a roda de aço e tal, até versões mais completas, como a Custom, que traziam outros acessórios, traziam uma ideia de conforto maior. E esse desenho da dianteira eu gosto muito, porque depois da década de 90 teve um facelift, que daí foi a despedida antes de chegar a Silverado, onde ela passou a ter faróis auxiliares, né, no mesmo conjunto. Eu acho legais também, mas essa aqui eu acho particularmente mais bonita, né, tipo essa primeira versão. A cor, já comentei, essa cor eu acho bonita, é uma cor muito própria da época, né? Você olha e fala, cara, cor de catálogo, enfim, é sensacional.
Outro detalhe que eu gosto muito, esse jogo de rodas. Essa picape recebeu pneus com medidas diferentes, são um pouco maiores, mas o desenho dessas rodas é legal. Sim, são rodas simples, mas elas trazem um desenho que fala muito com a carroceria, com o design em geral da picape. Outra coisa que eu gosto é esse conjunto de adesivos na lateral. Esse conjunto de adesivos eu acho bem bonito, porque é legal, a F1000 também trazia, eu acho que isso faz parte meio que de um folclore de picapes dos anos 80. A gente via tanto aquelas picapes especiais que eram feitas pela Souza Ramos e tal, e eles colocavam adesivos, faziam um design gráfico muito próprio. Eu sempre achei particularmente muito bonito isso, dessas picapes. E por fim, falando da parte traseira, a gente tem duas coisas aqui. Também o conjunto de adesivos na parte traseira, e esse para-choque, cara, esse para-choque é bem interessante, né? Um para-choque da mesma cor da carroceria. E além disso, conjunto óptico, que eu também acho que casa bem. Sabe aquele desenho e aquele projeto onde tudo conversa com tudo? É o caso da D20 cabine dupla e da D20 de modo geral. Muito bem, falando da parte interna, duas coisas. Primeiro, vamos entrar aqui na parte de trás, olha o detalhe da padronagem de estofamento. Aqui é interessante, ó, temos de pressão dos pneus também, esse adesivo de pressão dos pneus. E uma coisa curiosa, olha só. Eu vou subir aqui, eu subi aqui e a gente tem, eu acabei de subir aqui e é engraçado como a gente fala hoje em dia da questão até de acessórios práticos, né, para te ajudar a entrar no carro, numa picape, estribo, essa aqui também, algumas saíam tal, muitas não tinham, e também falta uma certa alça de acesso, mas é uma característica curiosa aí de época. E outra coisa interessante é o espaço interno, com tudo isso de entre-eixos, ela tem um espaço interno bom, claro, mas é engraçado como o aproveitamento também do espaço, ele foi evoluindo ao longo dos anos, né? É muito engraçado você notar o espaço dos veículos, como ele foi aumentando ao longo dos tempos. Na verdade, não é nem que ele foi aumentando, dá para dizer que ele foi otimizado ao longo dos anos. Isso é uma coisa bacana de notar também. Detalhe aqui, ó, cada configuração muito própria, né? O detalhe aqui a gente tem banco baixo, né? Vamos entrar aqui. Aqui, logicamente, você pode segurar no volante para apoiar, facilita. Volante de 3 raios. Nós temos um painel bastante localizado, né? Ele está voltado para o motorista. Olha essa visão de lado, né? Que interessante. E a gente tem bastante informação, né? Voltímetro. Nós temos aqui a temperatura do motor. Aqui a gente vai falar já do Perkins, mas ele recebeu uma turbina, que nessa época era aspirado. E todo o painel aqui voltado para o motorista, ó. Rádio Bosch São Francisco e por fim o câmbio de 5 velocidades. Por fim aqui no cofre do motor, tá bem bonito, né? Combinando o motor azul com a carroceria, o lendário Perkins Q20B, que é um motor que originalmente nessa época era aspirado, mas nesse exemplar aqui o proprietário colocou uma turbina para dar um gás um pouquinho maior aí nos passeios. Muito bem. Aquela balançadinha. O câmbio invertido, né? Eu já soltei o freio de mão que é aqui do lado. O câmbio invertido, na primeira para trás, a ré é para frente. E como se espera, né? De uma picape, especialmente da época, até hoje é assim, né? Mas especialmente da época, a primeira marcha é bem curta, né? Na verdade é uma marcha de praticamente de trabalho, né? De uso para poder ter torque. O que é interessante nessas picapes é a gente entender como o mercado evoluiu muito, né? Eu falei lá de 58, da Chevrolet Brasil,
e na década de 70, C10, C14, né, a partir do final dos anos 60, sucessos grandes de mercado. E quando chegou nessa linha 20, a gente já estava até num nível de consumo mesmo interessante do mercado, porque assim, você tinha eventualmente pessoas que compravam essas picapes para trabalhar, né? Mas também, segundo, ela vai saindo aí dentro do tempo, mas também você tinha já um mercado de pessoas que compravam picapes para lazer ou, enfim, tinha um carro de trabalho e tinha uma picape. Então a picape passou a ter até outro papel dentro do mercado. É bem interessante, né? A gente vê o que a gente tem há alguns anos, né? Que você tem o consumidor de picape, não necessariamente ele é aquele consumidor que vai usar picape para trabalhar, não. Nos grandes centros, como aqui em São Paulo, você tem muita picape, muita Amarok, muita S10 blindada mesmo. Ou seja, o cara compra picape porque é grande, porque tem um porte, enfim. É uma coisa interessante e é uma característica bastante curiosa. É interessante você pensar nesse contexto, porque é um contexto que, digamos, olha lá, vamos ver se ela vira aqui. Vira! É um contexto que acabou criando novas opções e até o surgimento de novas versões. Você pega, por exemplo, depois dessa picape, as D20 que surgiram, D20 série especial, a D20 próprio turbo mesmo, né? Porque é F1000, a Ford veio com a F1000 turbo e a D20 realmente teve que se virar, né? Porque o motor Perkins aí aspirado não dava conta do recado na concorrência. Mas mesmo entre essas versões surgiram versões mais jovens, séries especiais, justamente por conta dessa mudança do tipo de consumidor geral de picapes, né? O cara então além do público de cidade, o próprio fazendeiro, o cara não queria ter uma picape só para trabalho. Pô, o cara gosta de picape, ele quer uma picape com alguns acessórios, com ar-condicionado, enfim. É bem bacana ver como o mercado foi mudando e se adequando às mudanças de necessidade também, as próprias mudanças de necessidade. Mas quando essa série 20 chegou ao mercado, na metade da década de 80, é bem interessante, porque a Ford teve que se mexer rápido também, justamente para acompanhar essa ideia de uma concorrente mais nova que havia se renovado e justamente alcançado o público, né? Essa concorrência é muito interessante, né? Das marcas. Essa com a primeira é bem curta, né? Uma marcha que você coloca ali só para constar. Mas ela é boa de guiar, você vê, ela já tem uma evolução grande em relação à linha 10. A gente falou aqui de D10, por exemplo, e a gente vê como essa picape, ela já tem uma dirigibilidade mais amigável, inclusive, né? Em relação àquelas lá, é bem interessante. O próprio afogador, que naquelas picapes era algo essencial, você tinha que puxar ele, enfim, uma coisa técnica, simples, mas técnica, nessas aqui já foi abolido, ou seja, você já tinha aquela possibilidade de guiá-la, liga e vai embora, digamos assim. Isso é bem bacana quando você analisa o mercado, né? Enfim, uma bela picape e sem dúvida, cara, juntando tudo, cor, tudo mais, eu acho que essas picapes são muito legais por conta do contexto, né, que elas foram vendidas, enfim, cara, eu acho incrível. Vou aproveitar para dar mais uma voltinha e, claro, né, dar mais uma voltinha é de lei. E olha só o detalhe da ré que eu comentei, para cima, dá aquela olhadinha ali, porque a visibilidade é muito boa. Além da área envidraçada grande que a gente tem aqui,
a gente tem também o detalhe dos retrovisores, ou seja, você acaba tendo uma visibilidade muito boa. E olha só o diferencial aqui, o freio, puxei e aquele balanço geral de carroceria. Mas enfim, fantástico, muito legal, né? Tudo muito à mão do motorista, né? Isso realmente foi um grande avanço. Obrigado pela audiência, um abraço para todos e vão dar mais uma voltinha aqui, cara. Andar de picape é uma delícia. Um abraço.